Boa noite. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem mais, assim como eu, em Porto Alegre, nessa tarde gelada, começo de noite gelada na capital gaúcha. Faz um frio gostoso, né, gente? Que legal, que legal. Pessoal entrando, sejam todos muito bem-vindos. Quem aí é como eu, viciado e movido a café? Coisa boa, né? Um café fresquinho, um papo com amigos, receber quem a gente gosta, conversar daquilo que nos motiva, que nos instiga, conversar sobre aquilo que nos faz sentir mais vivo, mais próximo às pessoas. Poxa, que bom estar aqui com vocês. Antes da gente começar essa live, essa introdução à live, eu quero pedir que vocês façam seus comentários, escrevam aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo a live, com quem vocês estão assistindo essa live. Fale o que você acha, o que você pensa sobre longevidade, que é o tema que iremos abordar hoje. Mande um recado para alguém, né? Interaja, faça as suas perguntas ao nosso convidado, o professor Gustavo Schumacher, que em breve apresentaremos. Bom, estamos a 3 minutos. Mais uma vez, muito boa noite a quem nos assiste ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir a esse vídeo que vai ficar gravado aqui no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Aliás, com alegria que eu compartilho com vocês que estamos estreando também no YouTube, né? Teremos o nosso canal no YouTube e queremos estar cada dia mais próximos a vocês e, principalmente, queremos vocês próximos do nosso time, próximo dos nossos consultores e vocês sempre muito propositivos. A nossa jornada, que se iniciou oficialmente em 2005, ela vem sendo uma jornada com passos firmes, com passos certeiros e com passos um a cada dia. E hoje é mais um passo, é mais um dia importante nessa nossa jornada que começou em 2005 oficialmente e ela não tem data para acabar. Ela nunca se esgotará. O envelhecimento nos acompanhará para sempre. Isso é uma bênção, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Maurício Cavicchione, eu sou um idealizador do programa Brasil Idoso. E o Brasil Idoso é um programa que se propõe a ser um leque de produtos e serviços voltados para o público sênior. E também, e tão importante quanto, nós nos propusemos desde sempre a ser os porta-vozes dessa população que hoje ultrapassa os 35 milhões de habitantes no país. Ou seja, no Brasil, as pessoas com mais de 60 anos são hoje 17% da população. É uma população, é um número extremamente expressivo, que precisa ser ouvido, que precisa ser respeitado, que precisa ser contemplado em todos os aspectos, na inclusão, na política pública, no mercado, na economia, acolhido em todos os ambientes. E esse também é um propósito do Grupo Brasil Idoso. Que bom, gente, que bom. Eu estou repetitivo no que bom, mas é que, de fato, é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente está iniciando hoje
uma nova fase do nosso relacionamento. E num momento adverso em que o mundo vive uma pandemia, a gente conseguiu antecipar essa aproximação que inicialmente estava previsto para acontecer na nossa empresa a partir de outubro, em torno das celebrações do Dia e Mês do Idoso. A gente conseguiu antecipar e trazer essas ações para agosto, o que deixa todo o nosso time extremamente satisfeito. Bom, é com muita determinação que eu preciso e quero reafirmar nossa disposição em avançar em todos os acordos e nas reivindicações documentadas nas cartas, nas duas cartas das conferências de Gramado e também na conferência de Canela, né? Vocês que participaram conosco lembram desse documento, que inclusive já foi, a gente teve na última conferência prestação de contas por parte dos gestores públicos das evoluções da segunda carta. Então, eu afirmo aqui a nossa determinação em perseguir tudo aquilo que nós, em conjunto, deliberamos como sendo de extrema importância para a população sênior do país e do mundo. Tudo o que nós estudamos sobre envelhecimento desde 2002 e que depois, a partir de 2005, a gente apresentou em forma de experiência, em eventos, em conferências, em viagens temáticas, foram muito importantes para toda a equipe e para todo o time que está hoje na Tribeca Eventos e para todos os profissionais que, ao longo dessa trajetória, contribuíram com seu conhecimento, com a sua vontade e com o seu profissionalismo a esse projeto. Mas muito mais do que motivo de alegria, satisfação e aprendizado, essa gratidão, ela se transformou em inquietude. E no final de 2019, nós resolvemos transformar essa inquietude em ações. Nós queremos fazer mais, nós queremos fazer diferente, fazer melhor, nós queremos impactar muito mais pessoas, impactar as comunidades, impactar as famílias e impactar a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós. Essa é a nossa determinação a partir de 2020. Bom, eu estou bastante saudoso, eu confesso que trabalhar em tudo que envolve o Brasil idoso me emociona. Sim, me emociona porque está totalmente ligado às minhas raízes. Acho que ninguém consegue ser aquilo que não vive, né? Aquilo que não teve experiência. E eu sou uma pessoa extremamente felizarda porque eu tive a oportunidade de, ao longo da minha infância e adolescência, eu conheci todos os meus bisavós. Todos os meus bisavós paternos e maternos. Os meus avós paternos e maternas. E hoje eu ainda tenho duas avós vivas. Eu sou, de fato, uma pessoa que me sinto abençoada e diferenciada por essa oportunidade e por esse convívio. Então, quando a gente analisa o que já se fez no programa Brasil Idoso, vem muita recordação positiva, com vibrações extremamente instigantes, impulsionadoras. E eu quero dividir com vocês algumas dessas imagens, né? Porque tem aquele velho ditado que fala, tem imagens que valem mais que 1000 palavras. Então eu pediria ao meu colega Juliano que, por favor, rode o vídeo com algumas das cenas, alguns dos melhores momentos destes nossos últimos anos. Por favor, Juliano.
Gente, bacana, né? Poxa, que imagens. Cada vez que eu já olhei esse vídeo hoje pelo menos umas 10 vezes e a cada vez uma emoção diferente. E assistir ele ao vivo aqui com vocês. E muitos, eu tô vendo aqui pelo meu Facebook, acompanhando que tem algumas pessoas que estiveram conosco nesses eventos aqui na live hoje. A Yolanda de Sapucaia, Yolanda, um beijão para ti. A Marli de São Paulo, a secretária Solange de Canela, lembra da conferência do Hotel Continental, o apoio que a Solange nos deu naquela época, junto com a vice-prefeita Carmen Lúcia, naquela ocasião. Outras tantas, a Eunice de Porto Alegre, outras tantas pessoas que já se encontraram conosco nestes eventos. Que bom ter vocês aqui. Se eu pudesse traduzir todas essas imagens que a gente acabou de ver em algumas palavras, sinônimo de tudo isso que a gente viu, eu vou citar algumas aqui, quem quiser escreve aí, resume em uma palavra ou duas, ou num sentimento, o que viveu e o que viu nesse vídeo, mas eu poderia com tranquilidade traduzir essas imagens nas seguintes palavras: encontro, cuidado, saúde, negócios, turismo, relação avós e netos. A imagem do Gabriel Carneiro Costa com os avós na palestra de encerramento da Conferência de Canela, cultura, show de talentos, esporte, política pública, inclusão social, impacto na mídia, na imprensa, turismo, fé, espiritualidade, conhecimento, legado, legado, economia, enfim, vida, uma vida em que a gente viveu, em que a gente teve a oportunidade, e temos que ser gratos por isso, a oportunidade de compartilhar uns com os outros. É impossível olhar essas imagens, que elas simbolizam 4% de tudo aquilo que a gente fez e viveu com vocês. É impossível passar por tudo isso e não lembrar e não reconhecer algumas pessoas que foram extremamente importantes. Eu vou aqui destacar a minha família e a todo o time da Tribeca Eventos, que tornaram isso tudo possível. Foram vocês que nos possibilitaram chegar aqui e são vocês que nos possibilitam impulsionar e avançar. Mas tem duas pessoas que eu preciso e quero agradecer aqui hoje, e agradeço sempre a elas,
que é a Weimar Fetter, que desde 2002 me apoia, me incentiva, me ensina. A Weimar Fetter, ela é gaúcha, de Porto Alegre, hoje mora em Novo Hamburgo, e também a doutora Mara Belal. A doutora Mara Belal é uma fonoaudióloga, uma doutora em comunicação humana, que pensa, age, pesquisa, ela viaja o mundo e me traz ideias do que fazer, do que melhorar no programa Brasil Idoso. Ela faz, as duas fazem isso tudo acontecer. Então, a vocês duas, doutora Mara Belal e Weimar Fetter, vocês são muito mais do que minhas mentoras, vocês são minhas amigas, e eu quero, por muito tempo, poder ter o privilégio de conviver com vocês, aprender com vocês e poder impactar muitas e muitas pessoas. Bom, conviver com o público do Brasil Idoso. E quem é o público do Brasil Idoso? Poxa, somos todos. A nossa jornada rumo ao envelhecimento, vocês concordam comigo que ela começa quando a gente nasce. Logo ao nascer, a gente começa a nossa jornada rumo ao envelhecimento. E quem aqui não quer viver cada vez mais? Né? Isso é extremamente motivador e desafiador. O desafio é como viver mais com qualidade. Né? A convivência com vocês que fazem o Brasil Idoso, e repito, somos todos nós, me permite dizer que vocês são inusitados, que vocês são inquietos e que vocês são, sim, inovadores. E eu tenho a prova viva disso. O Brasil Idoso 2012. Cartas. A nossa comunicação era por correio. Vocês mandavam cartas. Nossas interações eram por cartas que chegavam por correio. Eu tenho centenas de cartas aqui no escritório. Eu estou hoje em Porto Alegre, atualmente eu moro em São Paulo, e eu não tenho mais mesa aqui no escritório de Porto Alegre. Eu tenho aqui o meu espaço Brasil Idoso, onde eu guardo todas as memórias do Brasil Idoso aqui em Porto Alegre. Então, sempre que eu venho para cá, eu me dedico a resgatar alguma coisa, algum conteúdo. Então, 2012, a nossa comunicação era por cartas. 2020, nós estamos aqui, interagindo no Facebook, nas redes sociais, no YouTube. Vocês estão no Instagram, vocês estão consumindo pela internet. Claro, a gente já pautou isso, a gente já conversou isso nas edições anteriores do evento, mas hoje, de fato, vocês estão praticando isso. Que orgulho! Vocês se reinventam a todos os instantes, e nós, do Brasil Idoso, do programa Brasil Idoso, precisamos corresponder a essas expectativas. Vocês são exigentes e nos exigem o melhor a cada dia. E hoje, para a gente celebrar esse nosso encontro, nós queremos trazer uma pauta que é extremamente positiva. Nós queremos contribuir com humildade e reforçar ensinamentos e dicas simples de como a gente faz para viver mais e para a gente viver melhor. Mas para falar sobre essa atividade de hoje e sobre essa pauta da longevidade, eu quero convidar minha sócia, Camila Cavicchione, para falar e explicar melhor a dinâmica da nossa ação, da nossa live de hoje. O tema, a proposta de tema e tudo que a gente vai trabalhar hoje é uma proposição dela. Com vocês, por favor, Camila. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui participando desta live, da primeira e de uma sequência de lives que acontecerão aqui na página do Brasil Idoso, para que a gente possa trocar experiências e aprender sobre o que há de mais precioso, que é a vida, a saúde. O tema escolhido para hoje, para essa noite, é longevidade. Quando nós divulgamos essa live, nós fizemos uma pergunta, que na verdade é um convite que a gente quer fazer a todos vocês.
Vamos apostar em longevidade? Como? Bom, nós aqui acreditamos que a melhor maneira é investir pesado na qualidade de vida. Afinal de contas, todos queremos viver mais, né? Mas com qualidade, com saúde, aproveitando a vida, sabendo, claro, lidar da melhor maneira aí com as diversas situações que a vida nos coloca aí ao longo do caminho. Mas essa, sem dúvida alguma, é uma decisão, essa decisão de apostar na longevidade com qualidade, que tem que partir de cada um de nós. Não tem jeito. São as nossas escolhas, são os nossos hábitos diários que nos levam para a vida que a gente tem. Eu não estou falando de nada mirabolante aqui. Eu estou falando das nossas escolhas alimentares, se a gente mexe ou não mexe o nosso corpo. Se tu tem uma vida cheia de estresse, cheia de dor, para e pensa. O que tu está fazendo para gerar tudo isso? O que tu está fazendo para potencializar tudo isso? E o que tu está fazendo para melhorar? Como sair disso? É possível melhorar, não precisa viver assim. Não precisa dessa vida cheia de dor, cheia de estresse. Então, para bater um papo e nos ensinar mais sobre esse tema, nada melhor que um profissional experiente que convence, já convenceu aí muita gente que vale sim a pena apostar em longevidade e que qualidade de vida faz sim a diferença na vida das pessoas. Então, hoje contamos com a presença do educador físico Gustavo Schumacher. O Gustavo atua há mais de 10 anos como educador físico, trafegando entre atendimentos que vão da saúde e qualidade de vida até o alto rendimento. Ele é formado pela Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em Ciências do Movimento Humano, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e está a vias de completar o seu doutoramento. Além disso, o Gustavo atua em projetos de atendimento à comunidade e como treinador de judô para atletas com deficiência visual. Bem-vindo, Gustavo, boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Maurício, boa noite, Juliana, e boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma loucura começar uma live com toda essa pressão positiva, né? A gente fica aqui atrás das câmeras esperando a hora de entrar e daí a gente vê um vídeo com tantas imagens bacanas, com tanto sorriso, com tanta alegria. E, Maurício, tu falou um monte de palavras e eu vou te dizer que eu gosto de resumir tudo isso que tu falou em uma única palavra: amor. Quando a gente ama o que a gente faz e quando a gente ama o próximo, tudo fica muito mais fácil, é uma coisa incrível. Eu podia parar por aqui. Eu acho que talvez o segredo de tudo é amar de verdade o que a gente faz, acordar de manhã amando o dia que a gente vai viver e, putz, eu acho que isso não tem preço. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje, com essa audiência bacana de vocês. Espero que esse canal seja um canal de trocas, realmente, como o Maurício falou, aonde que vocês tenham muito mais vozes, vocês que estão nos assistindo tenham muito mais vozes do que nós, que estamos aqui convidados, que Maurício, que Camila, porque é através do feedback de vocês, das informações que vocês nos trazem, que a gente consegue ajudar vocês, e é assim que é o meu trabalho, na realidade, né? Eu chego, um livro aberto, para conhecer alguém, e esse alguém se apresenta para mim, e a partir daí a gente consegue trabalhar e elaborar o que vai ser daqui para frente. Então, vamos começar a nossa atividade. Vamos lá, vamos começar. Gustavo, eu sei que tu gosta muito da palavra jornada. Jornada no sentido de caminho. Então, para começar, conta para a gente um pouquinho da tua jornada até aqui. Eu acho que assim, quando a gente pensa em jornada, daí entra um pouco da fala que o Maurício fez. Eu tive o privilégio, não o privilégio que ele teve de conviver com os bisavós, mas eu pude aproveitar muito os meus avós, todos. E cresci
direto na parceria deles, acompanhei toda a evolução deles até o fim da vida deles. Hoje eu não tenho mais nenhum, mas eu tenho certeza que grande parte do que eu sou hoje está diretamente relacionado com o que eu vivi, que eu aprendi com eles. E desde muito cedo na minha vida eu convivi com gente muito diferente. Ricos, pobres, novos, mais velhos. E eu sempre trafeguei muito bem com o público diverso, na realidade. E por quê? De novo, voltando à frase que eu falei no início ali, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de gente. Eu gosto de ver gente sorrindo. Eu gosto também de ver gente chorando, porque é um jeito de pedir ajuda. Então a gente vai lá, a gente dá um abraço, a gente dá um carinho, a gente afeta a pessoa. A gente tem que estar pronto para tudo, na realidade, quando a gente lida com o ser humano, né? Então, a minha jornada nesse quesito de pensar o progresso da vida, que a gente chama de envelhecimento, e muitas vezes as pessoas não gostam dessa palavra, porque ninguém quer ser chamado de velho, de idoso. E eu brinco sempre com meus alunos que isso é um estereótipo que para nós não interessa a idade. Para mim não interessa a idade, me interessa o que tu faz com a idade que tu tem. Então, também foi uma defesa que eu sempre tive, né? Eu, um cara mais novo, lidando com pessoas mais experientes, eu sempre tive que usar da teoria de que a experiência não é o tempo que a gente viveu, né? Mas sim o que a gente fez com o tempo vivido. E a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa de hoje que tudo vai depender do que a gente faz no tempo de vida que a gente tem. Muito bem, muito bom. Bom, o tema da live é: vamos apostar em longevidade? É uma pergunta, né? E aí depois uma afirmação: um propósito para se manter ativo. As pesquisas nos mostram que a gente está vivendo mais. E isso é fato, né? Os números hoje, do último censo do IBGE, eles são claros: 17% da população tem mais de 60 anos. É claro que o estereótipo do idoso também mudou muito, né? Então, fala para a gente, Gustavo, sobre a questão como viver mais, mas com qualidade. E como se envelhece bem. Né? O que é possível fazer para se envelhecer bem? E quando começar? Né? Porque não adianta eu esperar ter 50, 60, 70, 80 anos para começar. Mas também tem aquelas situações em que eu vou começar naquela idade. Também sempre é tempo de começar. Então, comenta um pouco para a gente sobre isso, né? O que fazer para viver com mais qualidade, como envelhecer bem, e também nos situa com relação às escolhas de quando começar e os benefícios que eu tenho quando eu inicio isso com mais cedo, com mais antecedência. Bueno, primeira, eu acho que a coisa que eu gosto de fazer, que é um pouco diferente, assim, eu gosto às vezes de fazer um pensamento invertido, né? Inverter o contexto para a gente ter uma linha de raciocínio mais interessante. Vamos apostar na longevidade. Na realidade, como o Maurício falou, a Camila falou, e vocês todos já sabem, a gente tem vivido mais. Então, isso é mais ou menos fato. Tá? A pergunta é: por que eu não vou apostar numa vida mais longa? Tá. Então, se eu sei, ou se eu imagino que eu vou viver mais que meus pais, que viveram mais, que vão viver provavelmente mais que meus avós, que vão viver, né? Se a gente pensar nesse processo evolutivo, como é que eu não vou investir nisso? Então, bom, a gente tem um monte de proposta, um monte de ideia, um monte de coisa para fazer. Só que a gente tem... a medicina tem nos ajudado muito, ela tem colaborado muito, mas, de maneira geral, o corpo da gente ainda não está tão preparado para aguentar essa jornada. Então, se a gente não tiver um veículo para levar a nossa mente a passear, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, respondendo a pergunta de quando é a hora, sempre é hora. Sempre é hora. E eu trato muito com meus alunos e com as pessoas que têm acesso a mim mais próximo, que na realidade
Bom, primeiro, não tem tempo. E segundo, que a partir de agora, de hoje, que vocês estão me ouvindo, queiram vocês ou não, é uma coisa do cotidiano. É que nem comer, é que nem beber, é que nem dormir. A atividade física ela tem que estar presente sempre. E se porventura tu for um jovem, se porventura tu for um adulto, se tu for um idoso, se tu for um cara bem velhinho, tu vai precisar do teu corpo de qualquer jeito. Então, não tem escapatória, na realidade. Faz parte da tua vida já a partir de hoje. Tu vai ter que fazer ginástica. E ginástica é o que eu quero dizer. Na realidade, tu tem que mexer o corpo. Teu corpo tem que ser útil, ele tem que servir para o que tu queres. E daí, a partir do que tu queres, do que tu almeja, da idade que tu tem, quais são teus planos, quais são teus propósitos, a gente consegue direcionar. E a gente, eu estou falando como educador físico, mas na realidade, dependendo do que vocês querem, com digamos assim, ajuda de alguém, vocês vão chegar lá. Ajuda de alguém no sentido de direcionamento, né, de encaminhamento. Qual a melhor coisa a ser feita? Porque muitas vezes a gente vê uma coisa que é ótima para o nosso vizinho e para nós não é tão boa. Então a gente tem que saber lidar com isso, com as diferenças, porque apesar de sermos muito parecidos, cada um de nós é único na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. É forte essas tuas duas palavras, precisar do corpo. É forte, mas é uma verdade absoluta. E fez uma menção do vizinho aí, e a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde. E muitas vezes, eu vejo até por mim, eu vejo colegas, vizinhos, moradores do meu prédio, né, ou gente na academia, lá saradão, bombada, né, todo mundo bem bonito, e aquilo, às vezes, me intimida. Não é da minha casta, diria assim, não é tão comum. Mas isso não pode ser um impeditivo da gente começar. E os benefícios deles vêm para quem pratica o exercício na proporção que os o pratico, correto? Então, se eu tiver um ritmo mais calmo, ok, é melhor ter um ritmo mais calmo, mas uma constância. Isso é mito ou verdade? É verdade, com certeza que é verdade, Maurício. E, na realidade, uma coisa que também é importante pensar, e tá aí o nosso maior erro enquanto sociedade, né? De maneira geral, a gente tem o péssimo hábito de se comparar com o outro. Só que Gustavo nunca vai ser Maurício, e Maurício nunca vai ser Gustavo. Nem nas coisas boas e nem nas coisas ruins. Então, na realidade, a gente sempre tem que pensar, hoje quem eu sou? Então, lá na primeira pergunta, né, como é que foi tua jornada? A minha jornada me trouxe até aqui. E amanhã quem eu vou ser? Amanhã eu vou ser um cara melhor, com certeza. Eu estou dizendo sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque eu estou hoje num ambiente bacana, dividindo alguns pensamentos, algumas vivências minhas com pessoas que certamente vão me trazer também algum benefício. Então eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Então, quando a gente pensa que a gente é algo e que tudo que eu fizer de bom hoje vai me transformar em algo um pouquinho melhor, é ficar milionário. Milionário no sentido de tudo, de qualidade de vida. É um investimento que não tem erro, entende? Chega a ser... É engraçado porque não tem como tu pensar diferente. Tá, eu não faço nada. Tá, então se tu faz um pouquinho mais do que nada hoje, tu já é melhor do que tu foi ontem. E se tu faz todo dia um pouco, pô, tanto melhor vai ser. E daí, bom, e daí a gente vai num progresso que vai ao infinito do nosso tempo. Vai até onde a nossa vida deixar a gente ir. E tu falas em propósito, né? Para envelhecer bem, é importante termos um propósito de vida. Explica um pouco melhor sobre isso, sobre os pilares que envolve tudo. Bom, na realidade, é fundamental ter um propósito, né? A gente tem que acordar de manhã com alguma vontade, com alguma força, com alguma coisa que faça a gente começar a viver.
Eu acho que o meu propósito é ser feliz. E eu tenho o privilégio de ser feliz trabalhando numa área que me faz muito feliz. E meu trabalho ajuda as pessoas a ficarem mais felizes. E as pessoas ficando mais felizes, como eu amo elas me fazem mais feliz. Então a gente entra num círculo de coisas positivas. E a gente sabe, já é um consenso, que antes a gente falava em saúde, e a saúde era só relacionada à não doença, né? Então eu não estou doente, então eu sou um cara com saúde. Hoje em dia a gente já sabe que a saúde depende de muitos fatores biológicos, psicológicos, sociais. Então existem diversos pilares, e religiosos também. E existem diversos pilares. Mudam um pouco os nomes, mas são esses os pilares. Então a convivência social, o espírito, a mente, o corpo. E o propósito é o que liga tudo isso. Então, vamos lá, todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. E eu acho engraçado porque as pessoas me procuram pelas mais diversas coisas. Eu já tive mães que com alguns problemas de pós-lesão, assim, tinha uma lesão um pouco mais séria, que não podia pegar a filha no colo, uma filha pequena, e isso era uma coisa que incomodava ela. Eu tenho avós que estão começando a ser avós, né, vão ter o primeiro neto, que estão se preparando para aguentar a rotina de cuidar do seu neto. Mas eu também tenho pessoas que precisam de força para fazer atividade. Eu tenho um aluno que é fisioterapeuta, dentista. Então, para tudo isso, a gente precisa do corpo, e para tudo isso, a gente precisa estar mexendo o corpo. E o propósito, cada um tem o seu, mas normalmente não foge muito de viver uma vida com qualidade. E daí entramos num outro ponto, né? A qualidade de vida de cada um é única, só que não pode estar atrelada a coisas que não são saudáveis. Então, não pode dizer que a qualidade de vida é ir toda noite para festa e não dormir bem, etc. A gente tem que ter uma vida um pouco mais regrada em termos de qualidade. A gente tem que ter um sono bom, a gente tem que ter uma alimentação saudável, a gente tem que se hidratar, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que ter convívio social, mesmo que seja em situações como essa que nós estamos, né, de distanciamento social, distanciamento físico, a gente está aqui junto, conversando, né, debatendo, participando, convivendo em sociedade. Então, são coisas que são fundamentais e que não tem como viver mais e nem como viver bem sem que todos esses pilares estejam devidamente em equilíbrio. Não tem jeito, tem que ter esse equilíbrio, ele realmente é muito importante, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, sinceramente, eu acho que a gente acaba vivendo tanto num automático, sabe? Dia após dia, que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é o seu propósito, que é, como tu disse, né? É a razão de viver, é o que te faz sair da cama de manhã todos os dias. Então, eu acho que a maioria nem sabe da importância de se ter um propósito e não sabe qual o seu propósito. Inclusive, as pessoas podem comentar, né? Aqui deixar aqui nos comentários qual o seu propósito, a gente quer saber. Né, Maurício? Até me fizeram pensar aqui. Estou viajando aqui também e pensando. Gustavo, eu tenho o privilégio de conviver contigo já há bastante tempo, e uma das tuas afirmações é que, independente de qual é o teu propósito, é obrigatório te manter ativo fisicamente. Bom, se eu te conheço há muito tempo, tu também me conhece e tu sabe o quanto eu sou teimoso, às vezes reticente, e o quanto às vezes eu me escondo atrás de desculpas para não me manter tão ativo fisicamente, e tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo se identificam com isso. Então, Gustavo, por favor, assim, sendo bem professor, nos dê algumas dicas simples, viáveis, e que eu posso fazer a qualquer tempo, em qualquer lugar, independente se eu viajo muito, se eu viajo pouco, se eu estou trancado dentro de casa por causa da pandemia, se eu vou para a rua, se eu
só como em hotel, se eu durmo fora, se eu ajudo a cuidar dos meus netos e aí tenho os meus horários totalmente invertidos, nos dê dicas simples, execuíveis e que a gente consiga fazer com chuva, com sol, com frio, com calor, para se manter ativo a qualquer tempo. Boa, Maurício. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que viver o momento presente, né? Então, a Camila falou ali um pouco do propósito, que a gente vive no automático, e de maneira geral, a gente literalmente não pensa. Então, um assunto simples, que nem eu, né? Quando eu pelo menos eu acho muito simples, quando eu digo para vocês, por que vocês não vão apostar que vocês vão viver mais do que a média da população? Putz, é tão óbvio isso, né? Eu quero viver mais que todo mundo, tio. Né? Eu quero viver mais, quanto mais tempo eu viver, melhor. Só que, óbvio, eu tenho que viver com uma qualidade para que, né, permita usufruir desse maior tempo vivido. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é viver o momento presente, né, sentir o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Segunda coisa, eu acho que se comparar única e exclusivamente consigo mesmo. O próximo passo é gestão. A gente tem que gerir a nossa vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um horário para mim. Então, de maneira geral, a gente não tem horário para a gente. A gente tem horário para os filhos, a gente tem horário para o trabalho, a gente tem horário para o neto, a gente tem horário, sei lá, para um monte de coisa, mas poucas vezes a gente tem assim um horário para nós. E daí, por que às vezes o trabalho, né, do personal, do educador físico, do personal trainer, ele é tão interessante? Porque tem um horário marcado específico, combinado com o profissional. Então, na realidade, assim, se a gente tiver o corpo da gente, a cabeça, o cérebro, ele gosta de um padrão retilíneo, assim, ele não gosta de muitas mudanças, ele não gosta que um dia tu coma pouco e no outro dia tu coma muito, e daí um dia tu come no horário, um dia tu come no outro. Então, acho que a primeira coisa seria tu teres tempo, achares tempo para ti. Pensando no quê? Eu estou dizendo assim, eu vou fazer ginástica 2 vezes por semana, não faço nunca, tá? Faz de conta, não faço nunca. Vou fazer 2 vezes por semana 15 minutos de caminhada. Tá, 15 minutos eu consigo encaixar em qualquer lugar, ok. Que horas? Vai ser nesse horário. Daí faça chuva, faça sol, tem que fazer. Se o netinho tá, se a mãe tá, se o filho tá, se não sei o que, se o cachorro, não interessa. Aquele horário vai ser o horário teu. Então, assim, tem que ter um padrão de horário, tem que ter metas bem definidas quanto a isso. Sobre a quantidade de exercício. De maneira geral, a gente, quando fica muito tempo sem fazer atividade física, quando a gente está um pouco acima do peso, quando a gente está com algum problema, falta de flexibilidade, dor, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: poxa, eu passei X anos, 20 anos, 30, 50, 70, 80 anos sem fazer ginástica e eu quero resolver isso hoje. E as coisas não são assim. Não tem jeito. Tudo que eu engordei em 10 anos, eu não vou emagrecer no primeiro mês. Então, de novo, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar, ter paciência, e é um investimento sempre pensando em longevidade, vai ser um investimento a longo prazo. Então, se tu não tem um objetivo definido, como, né, a Camila falou, que eu também trabalho com atleta de alto rendimento. Se tu não tem uma competição amanhã, a gente pode deixar para daqui a um mês. Só que a gente tem que pensar que a gente vai fazer nesse mês. A gente tem que se organizar para isso. A gente também não pode ficar sempre empurrando com a barriga. Mas eu não tenho obrigação, então eu vou perder esse 1 quilo só no mês que vem. Daí passa o mês. Mas estava frio aqui no sul, o frio é tão complicado, tanta comida boa. Fui para Gramado e Canela, comi feito um maluco. Não dá para ficar dando desculpa. Então, o primeiro ponto é: marca tudo, né? Acredita nisso, bota no papel. E botar no papel, literalmente botar no papel é importante, porque é um trato contigo mesmo. Vale muito a pena, a gente falou do social, vale muito a pena que você avise as pessoas próximas a vocês que você está fazendo. Então, se eu digo para minha namorada, se eu digo para o meu irmão, se eu digo para minha mãe, se eu divulgo nas redes sociais, hoje eu comecei a fazer ginástica,
acaba que fica quase que um vínculo de obrigação de prestação de contas, que também ajuda, que também motiva. E, na realidade, quando a gente faz isso, a gente tem o retorno do outro para conosco, que vai dizer assim, pô, que legal que tu começou a fazer ginástica, estava precisando, tu tinha problema no joelho, ou tu estava acima do peso, ou o médico mandou. E, por outro lado, às vezes a pessoa que está conosco, essa mesma pessoa que está dizendo, ela pensa, puxa vida, se o Gustavo começou a fazer ginástica, eu tenho que começar também. E daí, de novo, a gente vai criando um ambiente propício para que todos ao nosso redor comecem a se incentivar a fazer. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, e às vezes eles ficam malucos porque não é fácil, são para aqueles que já têm netos. Durante as atividades físicas, os netos participam das aulas. E eu fico imaginando, Maurício, eu não tive esse privilégio, né, de ver meus avós fazendo ginástica, participar da ginástica junto. Fiz várias outras coisas, pintei com meu avô, brinquei de jardinagem com minha avó, mas é tão lindo isso, que ainda essa semana aconteceu uma boa, começo da semana, segunda-feira. Eu estava dando aula para 2 gerações de uma família. Uma menina de 89 anos e outra com seus 63 anos. E estava a bisneta da minha aluna de 89. A bisneta estava segurando 2 garrafinhas PET pequenininha, dessas de suquinho, e fazendo ginástica junto com a vovó. Com a Bibi, na realidade, com a Bisa. Tia, isso não tem preço e é um processo. E daí, daqui a pouco, as netas, que tem mais ou menos a minha idade, também começam a fazer ginástica. E assim tu vai num crescente, que bom. Tu vai viver mais. É um círculo virtuoso, com certeza. É um círculo virtuoso, mas eu acho que é muito importante o que eu falei lá no início, né? Que depende de cada um de nós, sabe? Eu preciso ser disciplinada, acordar e falar, eu vou fazer a diferença hoje do meu dia, eu vou fazer o meu exercício, eu vou comer bem, sabe? E depois é bem isso que o Gustavo está falando, eu acho que um incentiva o outro, a mãe, a filha, e assim vai, é muito legal. E isso eu acho que é com tudo, é com exercício, é com alimentação, é com a vida de maneira geral, né? Eu amei aqui o comentário da Cirlei, que colocou o propósito dela. Nesse momento é estar bem para curtir minha netinha, que está chegando no final do ano e passar pela pandemia saudável. Que amor, que legal. Que legal. Deixem também outros propósitos aqui. O teu propósito, Cirlei, realmente é um baita propósito. A Patrícia também está comentando, Patrícia Marcelino. Mas é importante trabalharmos com a população esse propósito, porque a durabilidade deles está maior. A motivação é importante, com certeza. A Zélia falou também sobre a procrastinação. Realmente, a gente faz muito isso. Que lindo esse exemplo que tu deu da vovó e a Bisa com a netinha, realmente muito legal. E, Gustavo, e qual que é o teu papel e a importância de um profissional nesse contexto todo? Precisamos nos manter ativos, beleza. Mas qual é o teu papel nisso? Como tu nos ajuda, de fato, como profissional? Olha, eu acho que todo profissional, ele teve a sua jornada até chegar aonde ele chegou, né? Então, eu gosto sempre de tratar usando um pouco da tecnologia, né? De tratar com as pessoas quando elas me perguntam um pouco sobre, e aí, por que profissional, né? Qual é o papel do profissional? O profissional é um GPS. O profissional de educação física é um GPS. Que basicamente ele vai te mostrar o caminho que tu tem que seguir para chegar no lugar que tu quer chegar. Ele vai te dar atalhos para tu chegar mais rápido onde tu quer chegar. E ele vai te levar para um lugar mais seguro. Isso não significa que, às vezes, coisas, né, fora do comum aconteçam. Mas a lógica é, com o auxílio de um profissional, tu vai resolver a coisa antes. E isso qualquer profissional, né? Então, daí nós vamos lá, fisioterapeuta, nutricionista. Eu sei fazer uma dieta maravilhosa.
Sim, e tu talvez emagreça, se tu comer um pouquinho menos todo dia, tu vai emagrecer. Mas, e será que esse teu emagrecimento vai ser saudável? Será que tu tá botando a quantidade de nutrientes que tu precisa para os objetivos que tu tens? Será que não tá faltando vitamina? Na educação física é a mesma coisa. Então, daqui a pouco, a gente trabalha um músculo específico e não trabalha o outro. E daí essa diferença de forças entre um e o outro faz com que a gente tenha lesões mais fáceis. Então, daqui a pouco eu tô fazendo ginástica para corrigir uma lesão e acabo piorando ou criando uma outra lesão, criando um outro problema. Isso é muito comum e é maluco pensar, porque a corrida, né? A gente pensa em corrida como, digamos assim, o exercício mais básico que qualquer um faz. Então, daí tu pensa, putz, eu vou investir um dinheiro num tênis mais ou menos e vou botar um calção, uma roupa e vou sair correndo. Só que muitas vezes a pessoa está com sobrepeso, muitas vezes a pessoa tem fraqueza muscular e aquilo sobrecarrega a articulação e daí tu detona a articulação. A gente vive mais e um dos nossos maiores problemas ao longo da nossa vida são as nossas articulações. Porque de maneira geral, a musculatura, com ginástica a gente consegue dar um jeito, né? A gente consegue, digamos assim, fazer com que os músculos estabilizem o esqueleto, que fique tudo bem, mas as articulações propriamente ditas, elas são as que mais sofrem. Então, se tu não cuida das tuas articulações, tu vai ter problema. E a gente vivendo mais, cada vez mais a gente vai ter problema articular. E como é que a gente reduz isso? Reforço muscular. Se teu músculo estiver forte, ele protege as articulações, ou as junta. Não tem erro. É só fazer o básico e a gente vai longe e a gente vai bem. Poxa, muito bacana. Eu aprendi bastante te ouvindo a Camila. Revi bastante gente que entrou aqui no Facebook, algumas pessoas que faziam um tempo que eu não tinha notícias. Feliz e vibrando aqui com a netinha da Cirlei que está chegando. Afinal de contas, eu conheci os filhos dela criança. Esse é o sinal da longevidade, que estamos felizmente envelhecendo, estamos todos aqui, estamos bem, parabéns, Cirlei. Olha, deixa eu ler esse comentário da Eunice, que é muito legal. Olha o que ela fala. Eunice Luziveto. É fundamental termos um cronograma onde se possa ter atividades planejadas. Ter uma interação social nos leva a ter uma velhice muito mais prazerosa e saudável, sem dúvida. E isso está dentro, na verdade, de um dos pilares que o Gustavo falou anteriormente, né, Gustavo? Que é corpo, mente, me ajuda, espiritualidade e social. E relações, né? É fundamental, com certeza, para viver essa longevidade, tem que ter todos esses pilares em equilíbrio e relação tá ali, é muito importante. É o que a gente está tratando de longevidade 360 graus, né? Ter a versão 360 disso tudo. Bom, gente, muito obrigado. Exatamente. Aí deixa eu só ler essa da Zélia, é ótima. Mais um comentário. Zélia, amei a live, me surpreendeu. Obrigada pelo convite. Como cuidadora de idosos, também preciso me cuidar para cuidar do outro. Fantástico, sem dúvida. Tu sim que precisa te cuidar e muito para poder exercer aí o teu papel, que é tão fundamental e importante. Na realidade, assim, ó, qualquer pessoa precisa ter esse cuidado com com sua máquina, né? Com seu corpo, não adianta. Então, tu realmente, Zélia, precisa, e eu já convivi muito com cuidadores, aprendo muito, muito, muito com vocês. Puxa, é uma profissão linda. Vocês me surpreendem mesmo, eu sou louco por vocês. E a gente precisa ter saúde para cuidar, para trabalhar, né? Em qualquer trabalho que seja. Ah, Gustavo, mas eu sou um cara da informática. Putz, cara, daí sim que tu tem que fazer, porque tu fica muito tempo sentado, tu fica com os ombros para dentro. Ah, eu sou cuidador, tu precisa de muita força, sou fisioterapeuta. Qualquer profissão tu precisa ter um mínimo de condição muscular para aguentar o tranco, né? Então, parabéns, Zélia, pelo teu trabalho, eu sou um apaixonado pela tua profissão
E é isso aí. Fechamos quase 1 hora. Já estamos esgotando aqui o nosso tempo. Foi um privilégio estar com vocês. Como eu disse no início, estamos estreando um novo momento juntos, cada vez mais juntos. Então, eu vou pedir o apoio que vocês, quem puder, compartilhe esse vídeo, né? Nos siga, se inscreva no nosso canal no YouTube, está passando o link aqui embaixo da nossa imagem, e sugira temas para as próximas lives, né? A gente está montando o cronograma das próximas lives, elas terão uma periodicidade de 15 dias, a cada 15 dias estaremos aqui com um tema diferente, mas fique ligado nas nossas redes, no nosso canal do YouTube, porque a qualquer momento nós estaremos compartilhando novas informações, novas ações, empoderando esse Brasil idoso, orgulhosamente idoso. Nós hoje já somos mais de 17%, repito, é um número extremamente expressivo e importante, e nós vamos desmembrar inúmeras pautas de agora em diante, por enquanto de maneira virtual, e muito em breve também com ações presenciais, né? A gente viu pelas imagens do vídeo que rodamos o quanto nós gostamos de estar próximos, e estaremos, né? Estaremos, podem apostar nisso. Então, Gustavo, muito obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo ao longo da tua carreira, em especial com as pessoas com deficiência, e também com as pessoas idosas. Eu sei que boa parte dos teus alunos tem mais de 60 anos, tu te reinventaste como profissional nesse período de pandemia, e sei que tu teve aí a adesão e o comprometimento da totalidade dos teus alunos. Então, parabéns por ser propositivo e não deixar que nenhum deles desanimasse. Siga assim, siga próximo a gente, siga próximo ao Brasil Idoso. Camila, obrigado pela composição desse tema e pela escolha do nome do Gustavo, e certamente a gente se encontra na próxima live. Equipe da Tribeca Eventos, um grande abraço, obrigado pela dedicação, e a todo mundo que nos acompanha por essa 1 hora, o meu muito, muito obrigado e um até breve. Um grande beijo, um abraço extremamente apertado a todos. Beijo, gente. Divulguem o canal, a página, e até a próxima. E não termina aqui.